Olá, bom dia. Nesta segunda-feira estou aqui para colocar mais um conteúdo de reflexão a respeito do dinheiro e agora envolvendo a profissão e a ancestralidade, para que a gente possa começar a semana nesta segunda-feira com reflexões importantes, levando a semana adiante e que possa tudo isso contribuir para o nosso sucesso. Bom, eu realizei uma constelação semana passada, a pessoa me deu autorização para falar a respeito da constelação dela, mas eu quero te contar um aspecto que aconteceu bem no final da constelação e que eu achei muito impactante, pelo menos para mim. Claro que tudo aquilo que se trata da constelação, eu estou aqui falando da leitura do campo, da percepção daquilo que o campo da pessoa trouxe. Bom, contextualizando. A pessoa veio fazer uma constelação e o objetivo dela era olhar para o bloqueio financeiro que ela vivenciava naquele momento. Financeiro / carreira, estava associada ali o bloqueio na carreira com o bloqueio financeiro. E então, fazendo um breve histórico, a pessoa, na verdade, sempre teve esse bloqueio, desde sempre. Então, procedi à técnica da constelação, procedi à técnica da criança interior, porque eu realizo a constelação associando as duas técnicas. Fui cuidando da criança interior da pessoa e, por fim, ao longo ali da constelação, a gente chegou na seguinte história. O bloqueio financeiro que ela vivenciava estava diretamente relacionada a uma avó paterna, ou seja, a cliente ela estava em lealdade familiar com essa avó. E essa avó, olha que interessante, ela era uma pessoa que ajudava muito as pessoas lá na época. Inclusive ela era parteira e ela sempre ajudava todo mundo, só que não recebia. Ela recebia assim na base da troca, né? Ajudava de determinada maneira num parto e recebia galinhas como pagamento, enfim, trocas assim, mas nunca o dinheiro em si. E aquela avó, ela viveu uma situação financeira muito difícil, ao ponto de realmente a família passar fome. Bom, então a cliente, ela estava emaranhada com essa avó, principalmente aí na parte de dor, na parte da questão financeira, e era como se a cliente, ou seja, a criança interior da cliente, olhasse para essa avó e falasse assim: vovó, eu faço igual a você. Inclusive, muito curioso, a cliente contava que com já alguns anos como terapeuta, numa formação muito bacana, muito consistente, ela nunca recebia, o dinheiro não vinha, mas vinha sempre alguém querendo fazer a troca. De diversas maneiras, mas ela achava bem interessante isso e sim, tinha ali uma lealdade familiar com essa avó. Bom, ao fim da constelação, mais para o fim, eu coloquei então o cliente da minha cliente para ela olhar e ficou muito claro, o campo mostrou que ela não olhava para o cliente dela, ela olhava para a avó. Então eu tinha colocado um bonequinho para representar o cliente dela, aí eu coloquei outro bonequinho representando a avó.
E eu fiz a dissociação para ela perceber o tanto que ela não olhava para o cliente dela e, portanto, o dinheiro não vinha, né? O quanto ela não olhava para a profissão, porque ela estava olhando para a profissão da avó. Então, eu dissociei, coloquei frases de solução para ela olhar para essa avó, honrar essa avó, inclusive honrando a profissão de terapeuta, que, olha só, ela estava honrando a avó quando ela escolheu essa profissão de terapeuta. O ajudar o outro, o acolher a dor do outro, estar a serviço do outro. E eu coloquei ela também depois para olhar para o cliente, na percepção, na consciência de que o quanto ela nunca olhou para esse cliente. E depois eu coloquei aqui do lado o dinheiro, a carreira e todo aquele trabalho de olhar de verdade para o cliente, o dinheiro e a carreira. Agora, detalhe que eu quero destacar aqui. Quando o campo nos mostrou isso daqui, né? Ela olhando para o cliente, ela não olhava, ela olhava para a avó. Aqui eu disse para ela, foi a percepção que eu vi no campo. Você está roubando a dignidade do seu cliente quando você olha através da lente de dor e de escassez financeira da sua avó. Então, na relação direta ali com o seu cliente, você está roubando a dignidade do seu cliente. Então, precisa dissociar. Porque a história da avó, com muito respeito e honra e gratidão pela vida, né? É uma história de imenso valor. Agora, a história de cada cliente é a história dele, não tem nada a ver com a avó. E aí eu quero te colocar essa reflexão, principalmente se você é um profissional autônomo, como eu, na hora essa frase que o campo me trouxe, você está roubando a dignidade do seu cliente, por isso que ele não vem, por isso que ele vai embora, o dinheiro vai embora junto com ele. Então, eu, profissional autônoma, na hora aquilo ali, eu amarrei a carapuça e, nossa, deixa eu ficar atenta às minhas dinâmicas, porque talvez eu tenho muitas histórias de escassez no meu sistema. Será que eu ainda olho para o meu cliente através dessa lente de escassez que é da minha família? Bom, para gente que é profissional autônomo, eu considero que esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre quando a gente olha para o nosso cliente. Aquilo que é do meu sistema, e eu olho só para o meu cliente, quando eu estou desempenhando o meu trabalho. Honrando o meu sistema, trazendo a força do meu sistema comigo para poder olhar para o meu cliente e atendê-lo da melhor forma possível nas necessidades dele. Bom, me dá vontade hoje de trazer essa reflexão e vamos olhar para o nosso cliente olhando para a dignidade dele. Ele tem essa dignidade, não importa qual a história dele. E principalmente para quem é um profissional autônomo da área da terapia, ou seja, da área da ajuda, é nossa obrigação ajudar o nosso cliente a olhar e se conectar com a dignidade dele. E como que eu vou fazer isso se eu não olho para a dignidade do meu cliente? Como que eu vou conduzi-lo para isso? Fica impossível, né? Bom, espero ter contribuído. Grande beijo no seu coração, boa semana, tudo de bom para você.